Então percebi que eu não era digno de estar ali. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Glória a Deus, meus irmãos, paz seja convosco, amém? Quero aqui primeiramente agradecer aos nossos pastores, agradecer a amada igreja, por mais um dia poder estar aqui ministrando a palavra de Deus, que eu venha ser um canal nesta noite para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por este momento. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, meu Deus amado, nesta noite. Mais uma noite, Pai, desta campanha, 13º dia da nossa campanha, Senhor, a qual Deus tem colocado as tuas mãos, ó Pai, e tem falado, Senhor, com a tua igreja, tem falado com teus filhos, Senhor. Pai, nos capacita, cada um, Senhor, capacita os seus filhos, capacita-nos a ouvir, a praticar, Senhor, a tua santa palavra, Pai. Nesta noite maravilhosa, nós queremos, Senhor, buscar a tua presença. Querido Deus, aonde as minhas mãos não podem alcançar, onde os meus pés não podem alcançar, a tua palavra pode, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Senhor, ó Pai amado, que nos aproxima de ti, Senhor, vem estar atuando, Senhor, nesta noite. Que não seja somente a minha voz, mas a tua voz, ó Pai. Diz a tua palavra, somente abrimos a boca e pregarmos, e o Espírito fará, Senhor, grandes coisas através da nossa vida. Graças a Deus por isso, Senhor, nos usa nesta noite com a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, estamos aqui no 13º dia da nossa campanha, né? E o título é Milagres na Fraqueza. Esse é o tema da nossa 13º dia. E o texto é 2 Coríntios 12, 9, né? Onde Paulo ali está falando do espinho na carne. Então ali o versículo desta noite é esse. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Glória a Deus. Aqui a palavra vai nos dizer, né, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo ali, ele está falando de um espinho na carne, né, que ele tem e que o inimigo tem o acusado, chegado ao ponto de esbofeteá-lo e deixá-lo sem reação, e isso tem incomodado ele para a presença de Deus. E quantas coisas, né, o inimigo ele quer nos acusar, né? Ele quer ali nos atacar, ele quer ali trazer culpas, né? Situações às vezes que nós nem conseguimos resolver, deixamos ali alguma marca, né, de arrependimento, tristezas, angústia, e o inimigo ele vem ali esbofeteando a nossa vida, né? E normalmente quando o inimigo ele usa dessa tal estratégia de nos acusar, de querer esbofetear-nos, né, nos nossos pecados, nossas falhas, algo que nos incomoda a entrar na presença de Deus, algo que atrapalha, né, a gente a entrar na presença de Deus, normal do ser humano é ele se afastar, né, de Deus, é ele ser acusado e aí ele não entrar mais em contato com Deus, ele não querer mais falar com Deus, ele conseguir, o inimigo consegue tirar o diálogo entre o ser humano e Deus. Quando tem aquela imagem de Deus, né, o Deus justo, que nós não somos dignos de sequer lançarmos uma palavra ou falarmos com Ele. Mas a Bíblia vem nos dizer que Jesus Cristo, ele aproxima-nos desse Deus maravilhoso, desse Pai, né, que não só é um Deus justo, mas é um Pai, né, que ama tanto a humanidade, conhece tanto a humanidade, ele nos conhece antes que nós venhamos falhar ou pecar, Deus já sabe. Deus conhece o nosso caráter, os nossos pensamentos. Salmos diz a palavra de Deus que antes que nós pensássemos, antes que nós andássemos, levantássemos ou sentássemos, ali o Senhor já nos conhece. A palavra de Deus diz também em Jeremias, né, ele fala: Jeremias, te conheço ainda antes do ventre da tua mãe, né? Ainda antes de qualquer dificuldade, antes que você viesse a nascer, eu já te conhecia e tinha te nomeado como profeta. Então Deus já, quando os pais ali de Jeremias ligaram em ter um filho, né, Deus o concebeu ali aos pais para que Jeremias nascesse. Então era Deus falando: olha, antes que você tivesse raciocínio lógico, antes que você tivesse soubesse falar, andar, antes que você sonhasse neste mundo, Deus já conhecia você, porque através dos pais que decidiram ter um filho, ali Deus já o fez vitorioso, né? Deus já o fez nascer, né? Você já nasce vitorioso, né? Então, a aproximação desse Deus maravilhoso com o ser humano, Jesus ele nos ensina a oração, né? Pai nosso que estás no céu. O começo desta oração já é nos aproximando do Pai verdadeiro, nos aproximando do Pai, né? Nós somos ali aproximado quando Jesus Cristo ele nos ensina: orai-vos, né? Pai nosso que estás no céu. Então, para que nós venhamos levar as nossas orações ao Pai que nos ouve. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. E Paulo ele faz o que nós deveríamos fazer. Paulo ele foi um apóstolo maravilhoso, aonde o conhecimento imperava em sua cabeça, mas as falhas, as acusações de más interpretação daquele conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, de perseguição,
de religiosidade, da má religiosidade, na verdade, a má prática da religião, né? Aquele incisivo que ele levava. Então agora ele é convertido a Jesus Cristo e toda a crença ali dele é mudada a maneira, né, em que ele vem executar a sua fé. E isso tem um acusado, porque ele executava a fé de maneira agressiva, agora não. Agora Paulo, ele executa com a graça, ele executa com amor, ele executa com perdão, com misericórdia, coisa que ele não praticava. E agora ele entende que Jesus Cristo, ele é misericórdia. Isso tem o acusado, o espinho tem atacado ele. Mas o que ele faz? Ele leva ao Pai esse espinho. Ele leva a Deus esta queixa. Ele leva ao Senhor o problema, a guerra espiritual e mental que ele está sofrendo. Algumas pessoas entendem que ele andava manco, outras pessoas... Mas eu entendo no versículo que era psicológico, ou físico, né? Não quero entrar nesse embate, mas o que eu quero é que a sua dificuldade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela familiar, né? Ministerial, não importa onde é a sua fraqueza, onde é a sua dor, onde o inimigo tem te atacado, né? Talvez na minha vida seja ministerial, talvez na minha vida seja financeira, e na sua já seja espiritual, né? Familiar, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, o filho com os pais, né? O futuro, o momento, a carne gritando e a gente querendo pecar, a gente querendo largar. E aí nós, por estar sentindo dessa maneira, não queremos chegar ao Pai. Aqui Paulo não. Ele pega tudo e leva ao Pai, né? Ele leva a sua queixa ao Pai, ele leva que ele está sendo esbofeteado, ele está sendo espancado, mas Jesus Cristo, né? A palavra de Deus diz que Deus entra ali e fala: Paulo, né? O meu poder, a minha graça te basta, o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, meu irmão, que nós devemos buscar. Clamar a Deus para que a misericórdia dele venha alcançar e que o inimigo não venha parar a nossa vida. Estamos entrando, né, na cruzada que vai acontecer, né? Não deixe o inimigo te parar, não deixe o inimigo te esbofetear, né? E você achar que você não é capaz. Leve a Deus, porque estamos com uma grande oportunidade de não só nós buscarmos ao Senhor por esse caminho, mas nós levarmos essa graça que se aperfeiçoa na fraqueza das pessoas. As pessoas têm muitas fraquezas, o inimigo tem esbofeteado e as pessoas têm parado. Então, levando elas a esta cruzada, né? Que a igreja está entrando nesse mover. Creio que serão 2 dias maravilhosos, onde o poder de Deus vai ser tremendo, né, naquele lugar, onde a igreja vai ganhar mais membros, a família vai crescer, meus irmãos. Pessoas vão estar ali junto conosco, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Podemos ver ali os lugares ali já preenchidos através dessa fé. Essa fé aonde nós, como obreiros, líderes, diaconato, membros, né, estamos todos compartilhando dessa fé. Família sendo salva e curada. Quero aqui deixar essa simples palavra para o seu coração. Creia, meu irmão, que não é só o seu problema, não é só a sua fraqueza, mas é a fraqueza dos nossos irmãos, que temos que apresentar esse Jesus Cristo, esse Jesus que o poder dele venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que nesses 40 dias você venha receber cada dia uma dose sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, amém. Amigos de Brasil, 10 y 11, con ayuda del Señor estaremos en Sao Paulo compartiendo
la palabra viva de Dios. Esperamos ser bendición y llevar la vida del Señor a todos ustedes. Esperamos milagros, prodigios y manifestaciones del Espíritu Santo de Dios.